E aí, adorador do mistério, tudo bem? Hoje novamente venho falar de Jurassic Park, mas não de um análogo horror, e sim falarei da história que a engine quer que você esqueça. Jurassic Park Chaos Effect. Bom, Chaos Effect foi uma linha de brinquedos da Kenner. Era para ter tido uma série de Jurassic Park Chaos Effect, mas ela foi cancelada, junto com a linha de brinquedos. Mas ainda assim, temos a história, juntamente com os dinossauros. História. Depois dos acontecimentos de Jurassic Park e o Mundo Perdido, com o ataque da T-Rex, as Nações Unidas perceberam o perigo dos dinossauros. Então as Nações Unidas, junto com o governo da Costa Rica, ordenam matar todos os dinossauros na Isla Sorna, também conhecida como Sítio B. Mas obviamente, alguns dinossauros conseguiram sobreviver. Alguns anos depois, a Indy resolveu fazer uma excursão pela ilha, porque a situação da empresa estava muito ruim, não só por causa do sobrinho do John Hammond, mas também porque eles não tinham ninguém para patrociná-los. A empresa estava correndo risco de falir. Então, a Indy resolve chamar Holo Temple, que já tinha um conhecimento muito apurado da fauna da ilha. Ao chegarem na ilha e perceberem que os dinossauros ainda estão vivos, a Indy percebe uma ótima oportunidade de lucrar dinheiro. Então, depois de alguns meses, eles constroem as instalações e começam a reviver aqueles dinossauros que haviam perdido suas vidas. Mas num ato de tentar aumentar o lucro, os cientistas têm a ideia de misturar os DNAs das espécies e criar híbridos. Mal sabiam que aquela seria a pior ideia de suas vidas. Essas monstruosidades que os cientistas criaram foram batizados de Chaos Effect. E como os humanos não perdem a oportunidade de criar novas armas, eles transformaram os híbridos em armas bélicas, com chips de controle. Na tentativa de controlar essas bestas, a Ingen conseguiu apoio e conseguiram erguer a empresa novamente, além de construir novamente as instalações, para abrigar esses monstros e deixar a ilha um pouco mais segura, podemos dizer. Mas essas bestas eram violentas e espertas demais, e isso causou várias mortes. E então, percebendo isso, o governo decidiu mandar Ian Malcolm para a Isla Sorna e descobrir o que os cientistas abrigavam lá. Ele roubou alguns arquivos e nesses arquivos continham todas as informações sobre os híbridos. Quando Malcolm conseguiu as informações, o laboratório estava passando por dificuldades técnicas, que infelizmente as células não aguentaram, e o caos começou. Os híbridos estavam por todo lado, mas então Malcolm encontra Holotempo, e os dois escapam da ilha no último veículo aquático que havia sobrado. O que restava na Isla Sorna era apenas caos e híbridos. Quando Ian Malcolm olhou os arquivos, descobriu os híbridos que a Engine havia criado. E se você pensa que a Indominus Rex e o Indoraptor são os híbridos mais perigosos, eu sinto muito. Mas esses dois híbridos são apenas animais fofinhos e adoráveis, comparado ao terror que são esses híbridos. Paradeinônicos. O Paradeinônicos herdou a ferocidade, garras e dentes do Deinônicos, e também herdou o corpo e a crista do Parasaurolophus. Esse híbrido é muito violento. Em bando, podem matar um batalhão de guardas da Engine. Ele também é esperto e consegue armar emboscadas para obter alimento. Anquiloronodon. Esse híbrido herdou o corpo do Pteranodon juntamente da sua capacidade de voar e herdou a clava e a armadura do anquilossauro. Esse híbrido é capaz de derrubar pequenos aviões, mas por incrível que pareça, ele não é muito feroz. Só ataca se for intimidado ou se estiver com fome. Velocipteryx. Esse híbrido mistura o DNA de Velociraptor e de Archaeopteryx. Essa criatura é muito veloz, pois herdou as pernas do Velociraptor. Ele também tem a plumagem nos braços, o que sugere que ele tem a capacidade de planar no ar, mas isso ainda não foi confirmado. Compsognathus. Esse híbrido mistura o DNA de Compsognathus e de Stegosaurus, e muito provavelmente ele tem o DNA de alguma espécie de sapo.
pois sua língua é enorme. Ele é um dino muito sorrateiro, e por causa disso, dava muito trabalho para os guardas, que às vezes, infelizmente, tinham suas vidas retiradas por essas criaturas. Eu acredito que ele possa soltar veneno das suas mordidas, porque os consignados dos livros podiam soltar veneno de suas mordidas. Então, muito provavelmente, isso deve acontecer com essa criatura. Deinonycanis. Esse híbrido veio da mistura de DNA de lobo terrível com Deinonychus. Ele era uma espécie muito difícil de se lidar, porque era muito violenta e causou várias mortes e guardas da Índia. Amarus Pinus. Essa criatura facilmente é a maior criatura que a Índia já fez. Ele foi feito a partir do DNA de Amargosaurus e Spinosaurus. Ele foi feito para ser o maior carnívoro de todos. Por causa disso, eles criaram apenas 2 indivíduos, um jovem e um adulto. Dizem que quando a criatura estava com raiva, cada passo dela estremecia as instalações. Dilophosaurus Pinus. Esse foi um dos híbridos mais fáceis de controlar, porque usavam uma tecnologia muito avançada para poder domá-lo. Ele tem as 2 cristas do Dilophosaurus, assim como sua gola e seu veneno, que eram corrosivo e não paralisante como o que vimos nos filmes. Também possui características do Spinosaurus, como uma vela dorsal, mas assim como o Dilophosaurus, seu tamanho é pequeno. Eles eram usados muitas vezes para ajudar e capturar híbridos que fugiam. Deinonychus. Esse foi um dos híbridos mais bizarros já feitos, porque ele era como uma serpente com um corpo pequeno. Ele foi feito com a finalidade de ser um predador silencioso e letal. Possuía uma força de aperto muito potente, por conta de seu método de caça, que era agarrar a vítima com o pescoço e esmagá-la, injetando veneno potente. Isso me deixa confuso, pois a sucuri, ou a anaconda, não possui veneno, me levando a crer que talvez eles tenham colocado DNA de serpente venenosa. Stegosaurus Pinus. Esse híbrido é uma criatura terrivelmente perigosa que, de acordo com alguns relatos, pode dilacerar uma pessoa rapidamente com suas garras, em questão de segundos. O seu corpo é basicamente o do Stegosaurus, e algumas partes, como as patas, mandíbulas e agressividade, derivam do Spinosaurus. Era um herbívoro muito agressivo e veloz para o seu tamanho, podendo alcançar até 20 km por hora. Tyrannosaurus. Esse híbrido é a mistura de T-Rex e Lycaonops. Era perigoso e agressivo. Possuía largos caninos que complementavam seu forte corpo, sendo um dos híbridos menos estáveis criados pela Índia. Sua mandíbula era muito potente, característica derivada do T-Rex. Pachysaurolophus. Esse híbrido foi criado a partir do DNA de Parasaurolophus e de Pachycephalosauro. Ele foi o primeiro híbrido criado a partir de 2 DNAs e foi um dos poucos que puderam ser controlados. Esse animal possui uma forte crista que terminava em uma borda afiada, capaz de provocar feridas muito profundas. Devido à sua fácil manipulação, esse animal foi submetido a várias provas em campo. E chegamos nele, talvez o híbrido mais forte já criado. Ele rivaliza com o Amargus Pinus. Ele é o Ultimasauro. DNAs usados: Tiranossauro Rex, Ankylosaurus, Velociraptor e Stegosaurus. Esse animal foi criado com apenas um propósito: ser um predador definitivo. Ele possui placas ósseas e chifres que vêm do Triceratops, misturado com as fortes mandíbulas de um Tyrannosaurus Rex. Placa óssea nas costas, derivadas do Anquilossauro, que o deixava mais protegido, e uma cauda com largos espigões, eles vêm do Stegosaurus, e garras mortais, que provém do Velociraptor. Infelizmente, era uma criatura muito pouco estável e poderosa, e consequentemente era muito difícil deixá-lo contido. Dizem os cientistas que a cada rugido dele dava pesadelos nos pesquisadores. Ninguém se atrevia a dormir perto da jaula dele. Um relato muito assustador feito pelos guardas foi um teste que fizeram. Faziam sinais para ele, e ele balançava a cabeça, afirmando que sim e não.
E então a inteligência dele pode ser comparada à de um golfinho. Fica a dúvida: utilizaram o DNA humano dele? Bom, isso é uma pergunta para o futuro. Além de criar híbridos, a gente também fez dinossauros com DNA aumentado. Funciona assim: vamos pegar o DNA de um Velociraptor e vamos misturar ele com o mesmo DNA 4 vezes. Seria o mesmo dino, mas teria 4 vezes a inteligência do Velociraptor e 4 vezes a velocidade de um Raptor normal. Thrasher T-Rex. Esse espécime de tiranossauros é um dos T-Rex com DNA aumentado. Ele é muito feroz. Eu acredito que a coisa que tenha sido aumentado nele tenha sido a sua inteligência. E digo mais, se não fosse o Amargus Pinus, o Ultimasaurus e o Omega T-Rex, ele teria o título de predador completo. Falando de Omega T-Rex, o Omega T-Rex é um dos únicos dinossauros que podem rivalizar com o Ultimasaurus e Amargus Pinus. Acredito que a capacidade que tenha sido aumentada nele tenha sido a sua força física, porque ele aparenta ser muito forte, e a mordida dele é uma das mais poderosas entre esses dinos. Euplocephalus. Não confundo ele com o Anquilossauro. Eles dois são da mesma família, mas são animais diferentes. E também não subestime ele. Os anquilosaurídeos são reconhecidos por uma armadura quase impenetrável. Então imagine essa armadura 12 vezes mais dura. Ele seria basicamente um tanque de guerra. Triceratops. Não se confundam com esse Triceratops. Ele não é um simples Triceratops comum. Suas pernas estão maiores, fazendo ele correr mais rápido. Além de seus chifres, que estão muito maiores, fazendo ele ter um poder de ataque muito maior. Por ter um gene de muitos Triceratops, ele ficou muito mais territorialista, atacando qualquer coisa que esteja em seu território, até mesmo outro de sua espécie. Ceratosaurus. Esse dino tem muita diferença para o Ceratosaurus comum, e como vocês podem ver, ele está muito ferido, porque ele era uma cobaia para testar os híbridos, e muito provavelmente os dinossauros com DNA aumentado. Ou seja, ele foi feito apenas para ser machucado e ferido. Ele lembra o Indoraptor por causa de sua postura, mas isso é só uma comparação. Temos aqui o Raptor mais forte já criado. Se os Raptors comuns já têm uma inteligência fora do comum, imagine esse Raptor, que teve seu DNA aumentado em muitas vezes. E bando, ele muito provavelmente poderia causar um estrago. Sua cor azul muito provavelmente serviu de inspiração para a Blue de Jurassic World. Além disso, a IGN criou algumas ferramentas, tipo armaduras e veículos, para poder cuidar dos híbridos. Infelizmente eu não encontrei todos, por isso ficarei devendo isso. Me desculpem. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Por favor, esse vídeo demorou demais para ser feito, então me ajuda aí. Se inscreve no meu canal pra gente conseguir os 1K. E como diria meu amigo Truman, se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. Cá.